Educação à distância, mudando realidades. Olá, bem-vindo à disciplina de Projeto Integrador 3. Eu me chamo professora Renata Nobre e nesse momento eu vou fazer minha audiodescrição. Mulher branca de 1,60 m, vestindo uma roupa, camisa azul, listrada branca e azul, com uma calça jeans e por baixo uma blusa branca. Cabelos presos, castanho claro. Neste momento eu estou nos estúdios do IFRO Campus Zona Norte e ao fundo eu tenho letras grandes EAD, mudando realidade, na cor verde. E agora nós vamos começar a nossa disciplina de Projeto Integrador 3. Para essa disciplina de Projeto Integrador 3, eu trago a proposta de leitura e tecnologia na formação do leitor contemporâneo. Como compreender a importância da leitura literária na formação docente e no desenvolvimento integral das crianças, contextualizando o papel do educador como mediador da leitura nos anos iniciais. Então, conforme o que está escrito aqui, que vocês puderam acompanhar nesse momento da leitura, da integração da disciplina, eu quero focar com vocês aqui em relação ao desenvolvimento da leitura como um ato de resistência. Por que um ato de resistência? A infância ela é formada por diversas experiências e as boas experiências elas sempre resultam em bons frutos. E a leitura também é um ato que resulta em um bom fruto quando ele também é cultivado. A partir do momento em que nós estamos em formação, principalmente nas disciplinas relacionadas à pedagogia, a leitura ela é uma das bases da formação desse profissional. E principalmente quando ela vem querendo trazer para crianças e adolescentes algum resgate das emoções. Então, para essa disciplina de Projeto Integrador 3, eu trago para vocês a reflexão. Vamos ler, vamos acompanhar a nossa leitura no cotidiano? Então, eu trago para vocês nesse momento uma reflexão também. O que é leitura, Leitura é o processo de compreensão e interpretação de signos, símbolos ou palavras, geralmente escritos, que permitem ao ser humano acessar, construir, transformar conhecimentos, ideias, emoções e culturas. A partir do momento em que nós estamos envolvidos nas atividades de leitura, nós somos colocados a desenvolver diversas situações do nosso cotidiano e diversas habilidades cognitivas. Dentre as habilidades que nós podemos ressaltar, nós temos aqui percepção visual ou tátil, no caso da leitura em braille, decodificação de letras e palavras, compreensão do conteúdo, interpretação, análise e crítica, contextualização com experiências e conhecimentos prévios. A leitura ela nos remete sempre a uma emoção. A partir do momento que uma criança começa a decodificar ou até mesmo ela começa a entender que as letras elas são juntas, elas formam um som, por exemplo, isso desperta nessa criança uma emoção. E é a partir desse processo de compreensão das emoções, de entendimento de que essas emoções elas podem ser benéficas no processo da aprendizagem da leitura, é que cabe ao professor, ao mediador, desenvolver ainda mais atividades que proporcionem o aumento dessas emoções. Mas não um aumento de forma desenfreada e sem nenhum tipo de cuidado. Muito pelo contrário. O professor que consegue, ou o mediador de leitura que consegue entender o processo de inserção de uma atividade, despertar as emoções e em seguida calcificar, ou seja, concretizar estas emoções em ações reais, em ações práticas, isso vai fazendo com que aquele processo de leitura
ele vá se tornando uma habilidade despertada. Então, nós precisamos também lembrar que, para que eu tenha a habilidade de leitura desenvolvida, eu preciso ser estimulado para isso. Por isso que nós temos aqui percepção visual e decodificação, compreensão e contextualização. Quando eu sou colocada à prova de percepção visual, ou seja, quando eu tenho contato com livros, com revistas, com papéis, né, que me despertem a curiosidade, que me façam querer compreendê-los, entender como eles funcionam, isso vai me deixando curioso, me deixando curiosa e fazendo com que eu tenha mais vontade de decodificar aquelas letras e palavras. A partir disso, essa minha curiosidade despertada, o meu processo de decodificação, ele vai resultar, sim, na compreensão daquele conteúdo. É a partir daí que nós entendemos que a interpretação, a análise e a crítica são conteúdos que passam a ser agregados nesse processo, porque a criança ela vai entendendo que não existe apenas o olhar, né? Você precisa compreender, você precisa interpretar. E essa interpretação, ela é, sim, uma análise crítica e você ter a sua opinião sobre o que você está lendo é despertar a sua autocrítica, né? É despertar o seu entendimento sobre o conteúdo, a sua opinião sobre o que você está lendo. E com isso, você vai passar pelo processo de contextualização, ou seja, você traz as suas experiências e os seus conhecimentos prévios para comparar com o que você leu. A comparação, ela passa a ser uma atividade que é muito mais em volta de experiências e de contextos do que apenas uma ação isolada. Então, quando eu começo a comparar, quando eu começo a trazer conhecimentos que eu já tenho, aquela minha aprendizagem daquele momento, a minha habilidade despertada, ela começa a ficar cada vez mais forte e, de fato, ela vai ser uma habilidade aí concretizada. Por isso que dentro dessa disciplina de Projeto Integrador 3, nós também trazemos aqui o contexto da tecnologia, né? Nós trazemos aqui que tecnologia é um conjunto de processos e habilidades usados na produção de bens ou serviços ou na realização de objetivos, como investigações científicas. Existem fatores positivos e fatores negativos nesse processo. Quando nós estamos falando de alfabetização, e lembrando que a alfabetização, dentro desse aspecto que nós estamos trazendo aqui no Projeto Integrador 3, é um ato concreto, nós temos que lembrar também do mundo contemporâneo que nós estamos agora. E, atualmente, existe muito o fator tecnologia no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Alguns processos, né, de aprendizagem relacionados à alfabetização, eles estão literalmente e muito forte ligados ao processo de também alfabetização tecnológica, ou seja, o uso do celular, do computador, do tablet, das aulas online, que é o que vocês estão vivenciando neste momento. Então é importante saber que quando eu uso uma tecnologia, essa tecnologia ela também pode favorecer o meu processo de aprendizagem. E quando nós estamos falando de crianças aprendendo com tecnologia, nós temos que saber que a tecnologia ela resulta em inovações que proporcionam melhor nível de vida ao homem, né, ao ser humano de forma geral. Mas nós temos que ter cuidado do nível em que esses fatores positivos eles entraram nas nossas vidas. Existem, né, aplicativos chamados de softwares que são utilizados nos computadores, nos celulares e que eles podem facilitar o nosso cotidiano, por exemplo, através de músicas, através de imagens, para que incentivem as crianças nesse processo de alfabetização e, consequentemente, né, no processo de leitura. Mas, a partir do momento em que não há restrição, ou seja, limites dentro desse processo,
aí nós entramos nos fatores negativos, porque surgem questões que são sociais, né, e preocupantes, como a questão do desemprego, da substituição do homem pela máquina, poluição ambiental e questões que exigem contínuo e rigoroso controle sobre as ações que estão sendo pautadas ali do uso excessivo dessas tecnologias. Quando nós falamos da tecnologia como algo isolado, essa questão do avanço da tecnologia e das questões sociais que são preocupantes, né, da ocupação da tecnologia, né, ocupando ali o espaço que seria dos homens através de máquinas, enfim, ou a poluição ambiental, isso aí gera uma preocupação social global. Mas quando nós estamos falando do processo de aprendizagem e de estímulo à leitura, nós temos que lembrar que nós estamos falando de limites de acesso, de cuidado com conteúdos que estão sendo, né, crianças, adolescentes, enfim, adultos também estão sendo expostos. Então, essa contextualização é para fazer você pensar sobre a sua ação enquanto mediador de leitura. Por quê? Paulo Freire, em 1989, ele colocou que a leitura do mundo precede a leitura da palavra. Freire, ele entendia a leitura como um ato político e reflexivo, que envolve entender o mundo para transformá-lo. Ou seja, nós precisamos compreender leitura, tecnologia de maneira isolada e juntar esses dois conceitos no nosso processo prático, ou seja, nas nossas ações dentro dessa disciplina de Projeto Integrador 3. Por que a gente tem que fazer essa reflexão? Porque quando eu vou com uma criança e solicito para ela, vamos fazer uma leitura, e ela não tem nenhum contexto social agregado, ou que ela enxergue conteúdos que ela já vivenciou, algo que ela possa contribuir naquele momento, naquela roda de leitura, por exemplo, ela não se sente confortável em participar, ela não se sente estimulada. Então, Paulo Freire coloca que ler o mundo, ou seja, contextualizar as crianças sobre o que vai ser lido, sobre qual a intenção daquela leitura, é tão importante quanto a ação em si. Então, fica aí uma dica, né, de Paulo Freire também, para como agir diante de uma ação tão importante que é o ato de mediação de leitura. Um outro conceito muito bom de ser entendido neste momento para refletirmos juntos é o conceito de Emília Ferreira, de 1999. A leitura, ela é uma atividade construtiva. O leitor constrói o sentido do texto a partir do que sabe, espera e deseja. Para Emília Ferreira, leitura é a parte do desenvolvimento cognitivo da criança e não apenas um aprendizado mecânico. Ou seja, o leitor ele precisa construir essa afinidade. Então, esse processo ele não vai ser sentou, leu, entendeu, interpretou, pronto, próxima atividade. Não é assim que funciona. Nós precisamos nos envolver, nós precisamos ter conforto e também desenvolver as habilidades, né, visuais, as habilidades táteis, nos sentirmos pertencentes à atividades que vai ser, ou às atividades que serão desenvolvidas. E Magda Soares, de 1998, também traz a seguinte reflexão: a leitura é um processo de interação entre o leitor e o texto, no qual o significado é construído. Soares destaca a dimensão social, cultural e histórica do ato de ler. Quando nós falamos em dimensão social, cultural e histórica, nós estamos colocando aí que a interpretação do que eu leio se dá não a partir da ótica do outro, não é a partir do que o narrador está me indicando, mas é a partir do que eu tenho de experiências que me fazem compreender aquilo que eu estou lendo. Quando nós estamos, por exemplo, numa palestra, né, e nessas palestras, normalmente, se traz conceitos científicos, conceitos teóricos, e em seguida a opinião do palestrante.
Mas normalmente, quando isso acontece, essa opinião ela vem com uma carga muito forte de conhecimentos científicos. Mas eu só consigo compreender isto a partir daquilo que eu já sei sobre o tema. Ah, mas eu vou para uma palestra para conhecer o tema. Não. Pode ter certeza que se aquela palestra te despertou interesse, é porque ou você já ouviu falar do tema, e aí ir àquele local, àquele ambiente, é uma forma de você aprender mais, ou porque, de fato, você quer conhecer outras opiniões sobre aquilo que você já sabe, já conhece. Então, esse processo é um processo de construção, realmente, de interpretação do conhecimento. Então, vale a pena entender sempre o que eu vou entender, o compreender de uma leitura, perpassa pelo que eu sei, pelo que eu aprendi. Então, segundo o que nós já contextualizamos aqui, a disciplina de Projeto Integrador 3, ela vai agregar leitura e tecnologia dentro das atividades que serão propostas. Por isso, é importante lembrar que os livros físicos não substituem os nossos conhecimentos tecnológicos e os resumos e podcasts e sites que nós encontramos pela internet, pelas redes sociais. Nós também precisamos de questões concretas e, normalmente, o que é concreto se encontra, né, no que é físico também, naquilo que nós temos já bem organizado, bem estruturado nos livros. Então, a proposta dessa atividade é fazer com que nós possamos agregar a tecnologia ao processo de desenvolvimento das habilidades de leitura de crianças, adolescentes ou adultos dentro dos nossos limites enquanto profissionais e mediadores dessa área. Por isso, reflita comigo sobre essa frase. Quem lê, viaja sem sair do lugar. Ruth Rocha. Durante esse processo, nós vamos estar viajando através de conhecimentos pessoais, através de leituras e interpretações que nós vamos fazer de livros que nós escolhermos. Então, eu espero que você goste dessas leituras que você escolher, que você goste das atividades propostas nesse projeto Integrador 3 e nos vemos na próxima aula. Educação à distância, mudando realidades.